Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 24 de setembro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Galco. E os destaques desta edição. Trabalhadores entram em greve na fábrica da Embraer, em São José dos Campos. União Europeia planeja investigar o acordo entre Embraer e Boeing. Bolsonaro discursa hoje na Assembleia Geral da ONU. Tensão internacional. Foguete cai próximo à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. Áreas começam a ser desapropriadas para o projeto da Linha Verde em São José. Operação de radares em Jacareí será retomada em outubro. Mais casos de sarampo em Caçapava. Essa e uma entrevista com a doutora Luíse sobre o Setembro Amarelo, que nós queremos, claro, a sua participação. Logo mais, após o comercial. Fique com a gente. Trabalhadores da Embraer entraram em greve hoje, por tempo indeterminado, na unidade de São José dos Campos. A paralisação foi aprovada por funcionários do primeiro turno que não entraram para trabalhar. Ainda acontecerão assembleias com trabalhadores do administrativo e do segundo turno. A greve foi desencadeada após um impasse na campanha salarial dos trabalhadores do setor de aeronáutica. Sem acordo, a Embraer decidiu aplicar, por liberalidade, um reajuste de 3,28% nos salários dos trabalhadores das unidades de São José dos Campos e Taubaté. O reajuste aplicado pela Embraer, a ser pago já neste mês de setembro, considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A categoria pede 3% de aumento real, reposição da inflação e renovação das cláusulas sociais sem a retirada de direito dos trabalhadores. A Embraer informou que irá aguardar a Assembleia com o Administrativo para se posicionar sobre a paralisação. A Embraer diz também que o sindicato sequer apresentou a última oferta feita pela Fiesp aos trabalhadores. Essa proposta contempla o pagamento de um abono no valor bruto de R$ 4.000 ou o reajuste pelo INPC. A informação é rebatida pelo sindicato. Essa mesma proposta da Fiesp, que prevê o pagamento do abono, foi aprovada em plebiscito pelos trabalhadores da fabricante na unidade de Botucatu. Glauco, já registra aqui duas participações. O Marcos Neto mandando bom dia, sucesso pra gente, e também o Luiz Rosa. Lembrando que a gente está ao vivo, quem quiser comentar, fazer uma sugestão, uma crítica, é só deixar aí na linha do tempo do Facebook que a gente vai estar lendo aqui ao vivo. Não tem dúvida, e claro, a gente agradece sempre e muito a sua participação. Lembrando que o Abre Aspas você faz com a gente, tá bom? E hoje uma entrevista muito bacana, logo após o tempo aqui que você precisa participar. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, tá? E o presidente Jair Bolsonaro fará em instantes seu primeiro discurso como chefe de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Bolsonaro fará o discurso inaugural do debate geral da 74ª edição da Assembleia. A abertura do evento está prevista para as 10 horas, horário de Brasília,
conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. Antes do discurso, a programação do presidente brasileiro prevê um encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. À tarde, Bolsonaro tem previsto uma visita ao ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. À noite, embarca de volta a Brasília. Ainda no Brasil, Bolsonaro mencionou que jantaria com o presidente norte-americano Donald Trump. Contudo, a informação não constava na previsão de agenda divulgada pelo Planalto. O presidente viajou uma semana depois de receber alta hospitalar. No dia 8, ele passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia, o quarto procedimento desde que sofreu uma facada no abdômen em 2018. Bolsonaro viajou com orientação de manter uma dieta leve e de evitar longos períodos sentado no avião. Bolsonaro já adiantou que, na abertura, pretende abordar temas como patriotismo e soberania, a fim de demonstrar ações que o Brasil faz para preservar o meio ambiente, em especial na Amazônia. Bolsonaro trabalhou o discurso ao longo da última semana com o auxílio dos ministros Ernesto Araújo e Augusto Heleno. Um momento muito importante, não é não, Douglas? Glauco, uma informação interessante. Desde 1949, cabe ao Brasil representar e abrir a Assembleia Geral da ONU. Por que disso? Porque o Brasil é tido como um país apaziguador, um país que vá para fazer as pazes. E desde 1982 que os presidentes brasileiros sempre abrem o discurso, o discurso da Assembleia Geral, né? O único presidente que não discursou foi Itamar Franco. Então, desde 82, todos os presidentes brasileiros discursaram na ONU e Bolsonaro não vai ter um clima fácil, né? Não mesmo. As recentes polêmicas com as queimadas na Amazônia, polêmicas envolvendo aí o primeiro-ministro francês Emmanuel Macron, a gente pode esperar aí que as críticas já estão feitas, já estão prontas, ele vai ter que fazer um discurso apaziguador. Se ele fizer um discurso de confronto, aí certamente confronto teremos, né? Não tem a menor dúvida, Douglas. E acompanhando a mídia, não só a mídia nacional, como também a internacional, de todos os discursos de presidentes brasileiros ou da abertura da Assembleia Geral da ONU, esse indiscutivelmente é o mais esperado. Porque Bolsonaro vai discursar antes de Donald Trump, que, claro, sempre rouba as atenções. Exatamente, Estados indiscutivelmente, né? Mas em todas as aberturas, desde que o Brasil participa fazendo o discurso inicial, este indiscutivelmente é o mais esperado, dado ao clima todo que já envolve Bolsonaro aqui no Brasil e internacionalmente. E um fato interessante é que Bolsonaro passou por uma cirurgia recentemente, os médicos atestaram aí que ele não pode ficar muito tempo sentado, tem que ver também como é que vai estar a condição de saúde. O presidente já disse que está em ótima forma e antes da cirurgia ele disse que a ONU nem que fosse de cadeira de rodas, né? Pelo menos já foi andando. Pelo menos já foi andando e vamos ver como vai ser a posição dele lá. E outra coisa, nós não vamos nem comentar do Rudolph Giuliani, que eles já andaram se estranhando há tempos atrás aí, né? Exatamente. Ou seja, uma visita quente, mas a volta parece que será rápida também, né? E Davi Alcolumbre, presidente do Senado, convocou para hoje sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Legislativo. A sessão acontece às 15 horas com a participação de senadores e deputados. Entre os vetos presidenciais que serão analisados, que podem ser derrubados ou mantidos, estão os vetos ao texto sobre abuso de autoridade. No último dia 5, o presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que define situações que podem ser consideradas abuso de autoridade. A votação desses vetos precisa começar pelo Senado, casa de origem da proposta. Os senadores estão divididos em relação à manutenção ou à derrubada. Também está na pauta do Congresso hoje o projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2020, a chamada LDO, que prevê que o salário mínimo seja reajustado para R$ 1.040 para o ano que vem, sem ganho acima da inflação. A LDO foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento no início de agosto e aguarda, desde então, a apreciação dos parlamentares em plenário. Outro item na lista de projetos para votação é o texto que libera mais de 3 bilhões de créditos a vários ministérios, entre os quais as pastas da Defesa e Saúde. Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República, será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. Segundo o blog de Andréa Sadi, jornalista do Grupo Globo, a intenção da senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, é que o nome de Aras seja votado já na quarta após a sabatina. Na preparação, Aras priorizou os temas polêmicos como a Operação Lava Jato e a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ele foi muito criticado por membros do Ministério Público Federal por não figurar na lista tríplice. E os senadores já estão prometendo aí fazer uma linha de frente dura para realmente sabatinar o Augusto Aras, não apenas fazer perguntas brandas, e sim perguntas duras de como será ele à frente da PGR, se ele vai ser uma pessoa que realmente vai ter essa linha de embate à corrupção, e vamos ver como é que ele vai se sair, né? Porque o presidente indicou, mas ele ainda depende dessa aprovação do Senado. E ela promete ser dura. Não tenha a menor dúvida. Aliás, parece que ele tem se preparado muito e muito bem, porque como disse o Douglas aqui, a sabatina vai ser aquela para tirar-lhe o couro. Exatamente. Vamos ver verdade. Vamos ver como é que ele vai se sair. 3 dias após a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, concedeu entrevista para falar pela primeira vez a respeito do caso. Witzel lamentou e culpou o crime organizado pela morte, além de defender a segurança pública do governo do Rio, que, segundo ele, está sendo satisfatória. O governo criticou que políticos estejam utilizando o caso para fazer palanque e afirmou que quer rigor e celeridade nas investigações. Witzel planeja divulgar uma cartilha para orientar moradores das comunidades a como agir durante operações policiais. Segundo o governador, o objetivo é reduzir os riscos de balas perdidas e prometeu intensificar o confronto com criminosos, após o lançamento do material previsto para este ano. Witzel comparou seu novo plano de segurança com o combate ao nazismo durante a Segunda Guerra, quando os ingleses se escondiam debaixo da terra para não serem atingidos por bombardeios. Douglas, eu creio que caso muito sério no Rio de Janeiro, indiscutivelmente, uma cartilha é sempre bem-vinda quando tem uma orientação válida para um caso específico como esse que está acontecendo. Agora, uma comparação a uma guerra mundial, onde países estavam num confronto de vida ou morte com o que está acontecendo no Rio, veja bem, não estou excluindo o fato da tragédia que acontece no Rio de Janeiro, que é o como tem que ser classificado. Mas uma cartilha para colocar regras em um confronto fica um pouco esquisito, não fica, Douglas? Exatamente. Eu acho que o principal ponto dessa questão não se trata da cartilha, se trata de assumir a culpa. Logicamente, embates acontecem, vítimas, infelizmente, estão no meio, mas está praticamente, não estou afirmando isso, está praticamente comprovado que os tiros partiram da polícia. Diversas testemunhas, cabe agora a perícia analisar se realmente veio da polícia ou não, mas o governador devia
num papel de líder do Estado, assumir a culpa, pedir desculpas, né? E não ficar jogando a culpa para terceiros. Se a polícia errou, ele tem que pedir desculpa. Ele é o representante da polícia, né? E essa comparação dele foi pífia, né? Foi pífia. Situações bem diferentes. A Segunda Guerra Mundial para o que acontece hoje em dia no Rio de Janeiro. Muito diferente. Muito diferente. Repetindo, toda a nossa solidariedade a essa literal também tragédia que ocorre no Rio de Janeiro. Há de se ter regras para se elaborar planos para tentar combater, repito, essa tragédia. Um foguete caiu perto da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, segundo informações dos serviços de segurança. Já o comando militar iraquiano indicou que houve 2 disparos de projéteis. A autoria dos disparos não foi reivindicada até o momento. O ataque ocorre em meio a fortes tensões entre Estados Unidos e Irã, as duas potências com maior presença no Iraque. O último ataque desse tipo na capital iraquiana aconteceu no dia 19 de maio deste ano, quando um foguete atingiu o local poucos dias após as autoridades americanas repatriarem parte de seus diplomatas no Iraque. Situação quentíssima no Oriente Médio também. Nós vamos para um rápido comercial e na volta, claro, o tempo com ele, Caio Souza, e isso nós convidamos todos vocês a participarem. Já em nossos estúdios, doutora Luíse Soares, psicoterapeuta, que vai conversar conosco a respeito dessa campanha pra lá de importante, que é o Setembro Amarelo. Nós esperamos pela sua participação logo após o comercial. Fique com a gente. Chegada da primavera, calor, frio, chuva, o que vai acontecer? Aqui, dos altos da Cassiano Ricardo, nós vemos algumas nuvens e o sol tentando aparecer. Com a palavra, ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Ainda estamos sob influência de ventos úmidos que sopram do oceano aqui para o continente. Mas hoje, a intensidade desses ventos tende a ser um pouco menor. Por conta disso, o sol deve aparecer com um pouco mais de frequência, entretanto, o dia será de variação de nebulosidade, né? Então teremos momentos de céu mais aberto, com a presença mais marcante do sol, e momentos de céu com maior nebulosidade. As temperaturas hoje, justamente por conta dessa maior frequência do sol, tendem a ser um pouco maiores do que as de ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 20 graus. Já na capital paulista ficaremos com 19, 21 no litoral e 15 na Serra da Mantiqueira. As chances de chuva hoje são bem menores, sendo as probabilidades um pouco maiores no litoral norte. Já a partir de amanhã, a presença de áreas de instabilidade vai aumentar a nebulosidade novamente e pode provocar chuva de intensidade fraca a moderada, principalmente a partir da tarde. A quinta-feira também tende a ser um dia de tempo mais chuvoso, mas a partir de sexta espera-se que a nebulosidade diminua e as temperaturas se elevem gradativamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e, claro, a todo mundo aí do Tempo Vale. Vou pedir a sua atenção especial. Você sabia que, em média, 32 brasileiros se matam por dia e que essa taxa de mortes é maior do que as vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer? Pois é um número para lá de alarmante. A taxa de suicídios vem aumentando e com uma perspectiva muito cruel. Ela vem aumentando também entre os jovens. Nós estamos em plena campanha do Setembro Amarelo e temos hoje o prazer
de receber a especialista em saúde integrativa, doutora Luíse Soares, para a gente conversar um pouco a respeito desse assunto. Doutora Luíse, um prazer recebê-la mais uma vez em nossa bancada. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Doutora, os números são absolutamente estarrecedores. Sim. O suicídio é uma coisa que sempre viveu à sombra, à Sim. margem da discussão e tudo mais. O Setembro Amarelo traz isso daí à tona, onde o principal para começar a se evitar e se encarar isso daí, educação e conversa, não é? Sim. Como é que isso pode ser tratado? O Setembro Amarelo, na verdade, ele vem como uma oportunidade de falar sobre esse assunto. Na verdade, os dados são muito alarmantes hoje, porque se escondia muito isso antigamente, era um tabu. Não se falava isso, tanto que até na nossa família, as pessoas que têm casos, escondem os casos de suicídio, tá? Porque não se quer falar, é muito doloroso, na verdade, né? Falar sobre o suicídio, eu que tenho um caso na família muito próximo, é um trauma que a gente carrega muito intenso. Não tenha dúvida, é muito pesado a parte religiosa, né? O julgamento quanto a essas pessoas também é muito dolorido, principalmente para a família. Então a gente tem que abrir atenção sobre isso e falar que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida e que 90% dos casos poderíamos evitar. Nossa, muito grande. Tá? Né? O grande problema hoje, a gente sempre fala, é que, infelizmente, a sociedade tem culpa nisso, tá? Porque não se ensina sobre inteligência emocional nas escolas, não se fala sobre as emoções e os sentimentos. E aí as pessoas vão gerando conflitos emocionais e isso uma hora vai explodir. Pode explodir tanto quanto uma depressão, uma doença mental, um roer de unhas já é um indicativo para nós de uma doença mental em si, mas também pode explodir como um câncer, uma doença biológica. O grande mal é que ninguém sabe que um organismo, um corpo, não vive sem uma mente. E essa mente existe na medicina hoje, desde a década de 1970, que a gente chama de psiconeuroimunologia. Ninguém nunca ouviu falar essa palavra. Né? A psiconeuroimunologia, ela prova que os nossos sentimentos, nossos pensamentos modulam a química no nosso cérebro e produzem diversas substâncias que vão nos deixar ou com um bem-estar muito grande, ou deprimidas, baixar a imunidade. É uma questão química. As pessoas não podem deixar de entender que ninguém quer se matar, gente. Isso é, na verdade, uma proteção do organismo, tá? Eu trabalho com medicina germânica, uma medicina que vem fora do Brasil e tem uma causa específica, o suicídio, tá? São conflitos aí, na verdade, são dois, a gente chama de constelação esquizofrênica, tá? São dois conflitos muito intensos, onde a pessoa tem um conflito de sexualidade e um conflito de perda territorial. E, olha, é muito triste, hoje dentro do consultório eu recebo pacientes para tratar doenças biológicas que falam pra mim, eu tive a semana passada que falou que ia 5 vezes pra mim que vai se matar. Então, assim, é muito grave. Doutora, tá? doutora, um questionamento. A despeito de todo o fator químico que envolve isso daí, independente de existirem meios para que a pessoa possa enfrentar esse tipo de coisa, existe o fator social que parece que continua e tem um viés muito intenso no sentido de potencializar algumas situações. Exatamente. É o principal. Você falou que cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados. Poderiam ser evitados. Mais ou menos? Com essa inteligência emocional que a gente está falando, se conversa. Hoje eu sempre falo muito que eu avalio o meu paciente quando chega no consultório em todos os vieses da vida dele. É preciso falar sobre família, sobre propósito de vida, sobre financeiro, sobre trabalho, tá? E quando a gente enxerga que nem dentro das famílias a gente tem mais respeito, a gente tem mais cuidado, a gente tem falta de amor, falta de realmente dessa conversa dentro das famílias, mas não é fora, série de tá? fatores, doutora, até para eventualmente uma família que esteja nos vendo aqui, um fator que eu tenho visto bastante, tenho até procurado me informar um pouco mais em função do Setembro Amarelo. Às vezes uma insistente cobrança, vamos pegar, até pelo aumento entre os jovens aqui, o nível de taxa de suicídio entre os jovens. Aquela cobrança, você tem que entrar nessa faculdade hoje, mas você está estudando o suficiente, o nível de cobrança
acaba imputando uma sensação de insegurança numa terceira pessoa, que isso pode recorrer a uma tendência ao suicídio em um determinado momento. Então essa responsabilidade, porque simplesmente conversar depois que acontece é um ponto. Exatamente. Você não progredir para esse ponto é outro. Então, a gente sempre fala que a gente deve evitar de fazer o conflito. Perfeito, não, a gente não, aí porque sim. depois para tratar é muito mais difícil. Só que as pessoas não sabem que existe uma correlação às vezes da infância. Porque o nosso cérebro, sim, o nosso cérebro ele trabalha com o que a gente chama, a neurociência fala muito disso, de memória celular, memória mental. Né, são memórias associativas. Como assim? Eu vivi um conflito quando eu tinha 4 anos de idade, eu nem tenho consciência disso. E se eu revivo quando eu tenho lá 25 anos, eu posso desencadear uma série de fatos emocionais, tá? E eu vou te falar uma coisa, o mesmo conflito, um paciente, aquela pessoa que gosta de falar sobre a morte, sabe essas pessoas que gostam de coisas macabras? Caixão, liga pra funerária pra saber quem morreu todo dia. Isso é a mesma coisa para nós de uma pessoa que chega até o suicídio. Porque as pessoas que se suicidam, para você entender, ela não programa muitas vezes isso, tá? É uma coisa tão intensa que acontece, que ela vive, que ela não pensa. A gente sempre fala que essa pessoa comete esse ato porque a dor na vida é tão intensa que como se ela se matasse e a dor, depois que ela morresse, a dor fosse menos intensa que na vida que ela vive. Na verdade, uma grande tentativa de comunicação por parte Exato, uma tentativa de menos sofrimento. Gente, vamos olhar para essas pessoas com amor, vamos olhar para essas pessoas, olhar para dentro. O problema é que a gente não quer nem olhar para dentro de nós, quanto mais para dentro das outras pessoas. Então, é preciso, hoje, dentro do consultório, a gente precisa investigar. O paciente chegou para você com uma gastrite, tem um fundo emocional por trás. É sincrônico. Existe um câncer? Existe uma causa emocional. Eu faço mestrado em cima de câncer e todos os pacientes de câncer têm um gatilho emocional, assim como o paciente depressivo, assim como o paciente com gastrite, os obesos, que as pessoas falam que é só porque comem em excesso e não é bem assim. Então tem muitas coisas por detrás do véu que a sociedade às vezes esconde, né? Porque é muito mais fácil a gente deixar de lado esse tipo de coisa do que olhar realmente para o que está acontecendo. E como a saúde integrativa trata esse gatilho emocional nesse caso específico da depressão? Primeira coisa, é necessário encontrar a causa. Certo. Porque é muito fácil a gente falar, mas, por exemplo, às vezes eu já tive pacientes que chegou para mim aos 60 anos e que o problema começou aos 20. Isso, a depressão ela tinha desde os 20 anos, então eu preciso investigar, não é o hoje, é o que ocorreu lá quando essa pessoa tinha 20 anos de idade. Para a gente tentar entender o conflito e é necessário o quê? A gente reverter esse conflito da pessoa. Porque às vezes, gente, já tive paciente, por exemplo, que a depressão era por conta de um conflito com a mãe e a mãe já tinha até falecido. Mas ainda assim é possível se curar dessas dores. Né? A gente tem que falar sobre isso, mas é preciso que a pessoa peça ajuda. Você que está me escutando e que sente suas dores emocionais, que rói as suas unhas, que tem algum tipo de obsessão, que pensa muito na morte, que é depressivo, não espere. É preciso falar disso agora, não é porque é o Setembro Amarelo, a gente tem que falar isso todos os dias na vida. Porque senão a cura dos nossos pacientes não vai acontecer. As pessoas vão tomar remédio a vida toda e uma hora elas vão surtar. Uma hora pode acontecer esse surto e ela chegar a um limite. Não tem dúvida. Doutor, vou até pegar carona. A senhora acabou de passar um recado, se você está pensando, mas você familiar também, que está presenciando essa situação. Você citou um ponto que é muito legal. É o comer de unha, por favor, não estamos falando que tudo assim, mas você está notando alguns comportamentos, alguns indícios, como a doutora acabou de falar assim, é importante que você esteja atento a isso daí. Vamos deixar o tabu para lá, vamos deixar a desinformação para lá e enfrentar o problema. Isso nem deveria ser mais um tabu, né? Não porque tem dúvida. O que vai ser a doença do futuro já se fala, a Organização Mundial da Saúde já fala que é a depressão. Não tem dúvida. Então, quanto mais a gente negar isso, mais sofrimento a gente vai ver nesse mundo. Não tem dúvida. Eu estou com outro dado aqui da Organização Mundial de Saúde,
que é para todos nós ficarmos bem atentos e bem preocupados também. O Brasil está em 8º lugar dentre os países com o maior número de suicídios. Sim. Tá? Então, isso daí não acontece no país do outro, na casa do outro. A gente tem que começar a ver de frente isso daí, não é? Eu quero fazer uma outra alusão também absolutamente relevante com relação ao Setembro Amarelo, que é a existência e a atuação do CVV. É extremamente importante isso daí. Sim. E que não deixa de ser aquele apoio quando a pessoa precisa, não é? Sim, porque às vezes não tem alguém que escute essas pessoas, né? E às vezes ela se sente mais à vontade até com alguém que ela nem conhece. Na verdade, quando chegam os pacientes no meu consultório, eu consigo descobrir coisas que ninguém mais sabe a não ser eu. Porque a gente consegue ter a liberdade, e eu não vou julgar aquele paciente, nem a pessoa que vai estar lá, né, ouvindo essa pessoa. E quem é alguém para julgar esse paciente? Né? É preciso escutar, é preciso ouvir com amor, é preciso entender o ser humano para que assim a gente consiga auxiliá-lo. Né? Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm um conhecimento, né, clínico, mas ela tem o amor para dar, às vezes, o carinho para dar, e isso basta às vezes. Né? É preciso a gente ter esse olhar. Uma coisa que eu sempre falo também que as pessoas desconhecem é que, por exemplo, uma depressão tem muita relação com o intestino, você sabia? Não sabia disso não. As pessoas precisam olhar para o intestino. O intestino é quem produz 80% da serotonina, que é o neurotransmissor que causa bem-estar, que é geralmente a maior causa de depressão. Baixa de neurotransmissor chamado serotonina. E ninguém cuida do intestino. Então, é preciso, tá vendo? É biológico e mental ao mesmo tempo. É preciso ter esse olhar, né, de amizade, de carinho, de conversa. É preciso ter um olhar biológico. As pessoas têm muito maus hábitos. Os jovens comem muito mal. Alimentação. Os adultos não têm hábitos de vida saudáveis. E isso também adoece o mental, tá? A gente sempre fala que tem muita relação a doença mental com a desnutrição. Para formar neurotransmissores, eu preciso de nutrientes. Se eu não tiver nutrientes, como que eu formo essas substâncias? E, doutora, aí a gente vem para um ponto que é muito importante. A gente está falando aqui a respeito desse assunto para lá de importante e gravíssimo, que é o nível de suicídios. Estamos em pleno Setembro Amarelo, e aí a gente já tem uma série de outros desdobramentos aqui, mas é imprescindível também, ratificando aqui, como já conversávamos, que você procure um profissional. E às vezes assim, a depressão é conhecida como uma doença silenciosa. Sim. A pessoa que está sofrendo da depressão não vai falar, mas algum parente que viu, alguma pessoa próxima, como é que faz para notar e o que deve ser feito? Deve ser tentar uma internação à força, ligar para algum médico, amigo? Olha, eu vou falar uma coisa para você por experiência própria. Às vezes a pessoa nem demonstra nenhum tipo de alteração. Eu tive uma prima de 19 anos que chegou a cometer o suicídio. Eu estive com ela um dia antes e conversamos normalmente. Jamais imaginaria que estava com qualquer tipo de alteração mental ou emocional. As pessoas realmente não se abrem, mas é preciso observar o quê? Aquelas pessoas que ficam muito caladas, aquelas pessoas que ficam trancadas no seu quarto, não querem, vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho, que não estão sendo sociais de certa maneira. É preciso olhar para essas pessoas e buscar, mesmo que ela não tenha uma depressão, não esteja triste, mas é preciso entender por que ela não está se sociabilizando, por que ela está fechada no seu próprio mundo, tá? Certo. Que talvez a gente encontre, sim, é preciso buscar, não esperar a pessoa falar muitas vezes, né? Principalmente a família. É preciso entender por que essa pessoa está daquela forma. Doutora, olha, isso daí, claro, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, nós estamos indo para o final. E, doutora, uma coisa que nos parece, fica muito clara, a senhora encerrou falando isso daí, é a atenção. Sim. Às vezes, nesse mundo louco que a gente vive, de muita correria, de muita pressão, de muitos compromissos, a gente acaba não dando, se permitindo e tendo tempo para olhar para o outro lado, dentro da família, dentro de um relacionamento, exatamente, numa roda de amigos, exatamente, às vezes. É importante que se perceba isso, sim, né? E são pessoas que geralmente a gente é um amor muito intenso, mas que a gente, por conta dessa correria, a gente vai deixando, né? De dar atenção, carinho, amor, reconhecimento. As pessoas precisam se sentir amadas, reconhecidas.
E isso é importantíssimo. O amor, eu sempre falo que a gente cura as pessoas de duas maneiras, com ciência e com amor. Então, preciso isso dentro da família, é preciso isso dentro da sociedade, dentro do trabalho, o respeito entre as pessoas. Então, é importante que a gente sempre fale isso e leve isso a todas as pessoas que desejam não só se curar, mas ajudar as outras pessoas que elas amam. Não tem a menor dúvida. E outra coisa também, ajudar às vezes significa assim, pelo melhor que você tenha de boa intenção, procure um profissional. Exatamente. Sem Às dúvida. vezes, tem esse problema, não é, Lu? A pessoa não consegue se abrir porque você é minha mãe, você é meu pai. Não consigo. Um profissional, ele é isento e tem toda a capacidade de fazer isso. O profissional tem um outro olhar, que a gente vai por caminhos e busca a causa. E ninguém muitas vezes consegue ter esse olhar, porque a gente tem treinamento para isso. Exatamente. E a gente também tem treinamento com técnicas para reverter esse quadro, às vezes com uma sessão. Né? Então é muito importante a ajuda, psicólogos, terapeutas, de todos os profissionais que trabalham nessa linha corpo, mente, espiritualidade. É muito importante. E para quem assistiu a nossa entrevista, achou interessante esse caso da saúde integrativa, como é que faz para achar a senhora? A gente tem todas as redes sociais aí, o Instagram é @doutora.louise_soares, e se você colocar doutora Louise Soares, você vai achar aí no Facebook, canal no YouTube, que eu tenho vários vídeos, e vai ser muito legal. Doutora, agradecemos demais, mais uma vez, a sua presença aqui. É muito bom. Engrandecendo os nossos conhecimentos e trazendo para você, que nos acompanha, claro, essa informação para lá e absolutamente pertinente. Lembrando, conheça mais do Setembro Amarelo e mais uma vez aqui eu faço uma reverência a este grande CVV, tá? Que é uma instituição aí que já atua desde 1962, uma das mais antigas do país e que cumpre aí sim, ao longo desse tempo todo, uma importantíssima função para todas essas pessoas que sofrem tanto aí e já tendo reconhecidamente salvo muitas vidas. Doutora, nosso muito obrigado, esperando que em breve a senhora volte para conversar com a gente aqui. Obrigada a vocês. Obrigadão, e para você que nos acompanha, rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E voltamos com abre aspas desta terça-feira. Douglas, um assunto muito sério que nós acabamos de falar, Sim, né? uma entrevista bem esclarecedora, muito legal. E a gente teve aqui a participação do Luiz Rosa, que esteve comentando aqui durante a entrevista, e também o Marcos Neto, que elogiou a nossa iniciativa aqui. Muito obrigado, viu, Marcos Neto e Luiz Rosa, pelas participações. Lembrando que a gente está ao vivo e estamos abertos a sugestões, críticas, elogios, sempre para você. Não tem dúvida, críticas também, nós estamos aqui para fazer, queremos que você faça esse jornal junto com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Investigação no acordo entre Embraer e Boeing. A União Europeia quer uma investigação de grande escala sobre a Boeing devido sua oferta de controle da divisão de jatos comerciais da Embraer. A investigação pode gerar pressão sobre a fabricante americana a oferecer concessões para tratar de questões de concorrência. Na transação comercial entre as duas fabricantes, o setor comercial da Embraer foi avaliado em 4,75 bilhões de dólares. De acordo com a agência Reuters, o acordo é a maior mudança no setor aeroespacial comercial em décadas e reformularia o duopólio global dos jatos de passageiros, além de reforçar as companhias ocidentais contra os grupos recém-chegados da China, Rússia e Japão. A parceria com a Embraer dará à Boeing uma posição no mercado de aviões com preços menores, permitindo competir com jatos projetados pela Bombardier do Canadá e apoiados pela rival europeia Airbus. A comissão recentemente questionou fornecedores e rivais sobre o negócio, indicando preocupações com a concentração do mercado.
E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, editou 27 decretos para dar início ao processo de desapropriação de 60 áreas pertencentes à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que receberão parte do trajeto da linha verde. Publicados no boletim do município na última sexta-feira, os decretos citam áreas que somam 377.873,17 metros quadrados. Nos decretos, as áreas foram declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação. Com isso, elas ficam congeladas até a conclusão do processo. O custo das obras é estimado em 70 milhões de reais. A gestão Felício solicitou que o Estado faça um aporte de 30 milhões. A previsão da Prefeitura é de que a licitação seja realizada esse ano e que as obras comecem já no início de 2020. Mais ambicioso plano de desenvolvimento urbano da gestão Felício, a linha verde prevê um corredor interligando as regiões sul e leste de São José por meio de transporte rápido, provavelmente o VLP, que é o veículo leve sobre pneus, passando pelo centro da cidade. Uma obra bem esperada também, não é, Douglas? Exatamente, é uma obra, como diz o jornal Grande, Vale, né? aqui, a mais arrojada do governo Felício. Lembrando que foi uma das promessas de campanha do Felício Ramute ter um novo modal de transporte na cidade. A prefeitura chegou a fazer um empréstimo para a concessão do BRT, que é um tipo de veículo sob trilhos, mas a prefeitura já devolveu esse dinheiro alegando que não seria o melhor modal de transporte. É importante citar que o Felício Ramute esse mês participou com uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marcos Vignoli, para pedir esse financiamento de cerca de 30 milhões que você acabou de ler. Vamos ver se o Estado vai dar esse aporte para São José dos Campos. E uma das justificativas do Felício Ramute para o aporte do Estado é que essa obra futuramente pode vir a ser uma ligação interregional, ou seja, que vai atingir tanto Jacareí quanto Caçapava, né? Porque vai da região sul até o leste da cidade. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Não tem dúvida, é um projeto que todos da região, não somente São José dos Campos, mas todos da região têm um interesse muito grande exatamente por essa interligação. Exatamente. Porque, em termos práticos, não é, Douglas? Parece que já está literalmente tudo emendado Exatamente. nessa região. E se pensar no modal de transporte que atenda a essa região, é para lá de importante. Então a gente vai acompanhar com bastante atenção isso aí, porque o interesse não é só local, é regional, tá? E atenção, Jacareí. Olha só. Né? Está previsto para outubro a retomada da operação de radares na cidade. Os equipamentos chegam após 1 ano e 3 meses sem o serviço e, segundo a Prefeitura, devem ser acompanhados de uma sinalização ostensiva em cada ponto. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, 9 dos 30 equipamentos devem ser destinados ao controle de velocidade e o monitoramento deve ser constante nos pontos de entrada de caminhões, comumente utilizados como rotas de fuga do pedágio da Via Dutra. Jacareí ficou 15 meses sem radar. 15 meses. A gente quer ver agora os indicadores de trânsito, né? Se todo esse tempo sem radar causaram mais acidentes, né? Ou não, vamos ver como é que a prefeitura vai divulgar o balanço aí no fim do ano. Pois é. E olha só que bacana, voluntários recolheram mais de 100 quilos de lixo durante a ação realizada no Dia Mundial da Limpeza, agora no último sábado, dia 21, no Jardim Aquários, aqui, região oeste de São José dos Campos. Foram recolhidos todo tipo de material, plástico, latas, bitucas de cigarro e até, olha só, uma TV de tubo que estava na área verde do córrego Senhorinha, que margeia a pista de skate lá na Praça Chico Mendes. Segundo a organização, bitucas de cigarro foram recolhidas separadamente por ser um material altamente poluente, pequeno e de difícil reciclagem. E lá em São Sebastião, também a prefeitura realizou no sábado uma limpeza de praias e recolheu mais de 300 quilos
de lixo na região do centro e da Enseada. De acordo com o município, na região central foram recolhidos mais de 100 quilos de resíduos, entre eles 270 bitucas de cigarro e mais de 311 pedaços de plástico. Na Enseada, a limpeza foi responsável por recolher mais de 200 quilos de lixo. A ação no centro foi realizada pelas secretarias de Meio Ambiente, das pessoas com deficiência e do idoso, e pelas escolas Machado Rosa e Henrique Botelho. Na Enseada, pelos alunos do projeto Garoçá e representantes da Secretaria do Turismo. Tudo isso poderia ter sido evitado, né, Glauco? O que fica evidente é a falta de educação. Exatamente. Não? Aqui em São José, não sei em São Sebastião, não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas aqui em São José a gente tem diversos PEVs, né, pontos de entrega voluntária de material. Se você tem um lixo na sua casa, alguma coisa que não te serve mais, em vez de você jogar ali no terreno, pertinho da sua casa tem ali um PEV. Você entrega lá, a prefeitura leva o material pro seu local adequado de descarte, né? E assim você não vai estar degradando o meio ambiente, não custa nada, né? E outra coisa, sabe uma coisa que me chama demais a atenção, Douglas? Você também e a todos nós. Quando eu falo aqui, nós falamos, nós não estamos nos excluindo, não. É uma coisa que todos precisamos ficar atentos, né? Exatamente. É impressionante como um ato pequeno de jogar uma bituca, você viu a quantidade de cigarro? De cigarro e de plástico na praia. Exatamente. Foi à praia, leva o seu saquinho de lixo, ponha tudo aqui, também não pega o saquinho e depois larga na praia. Exatamente, não. Daí não faz sentido. Né? Leva a um ponto correto. Todos nós, se cada um fizer o pouquinho, esses números diminuem drasticamente. E o dia do lixo é todo dia, né? Exatamente. Vamos ver aí, né? E a Vigilância Epidemiológica de Caçapava confirmou ontem mais 3 casos de sarampo no município. E a suspeita da doença ainda é investigada em 37 pessoas. De acordo com a Secretaria de Saúde, 2 dos novos casos são de moradores da Vila Isabel, uma criança de 1 ano e uma pessoa de 56 anos. Na Vila Antônio Augusto, uma pessoa de 27 anos também foi alvo da doença. Em todos os casos, a Prefeitura informou que já realizou a varredura com bloqueio nas pessoas que tiveram contato com os doentes. Parece que o sarampo não vai ter fim aqui na região, né? Impressionante. Cada vez mais aumentando os números. E lembrando, aqui em São José, em Caçapava também, em qualquer posto de saúde, qualquer UBS tem vacina. É simples, né? É simples. Se atente a isso. Usando um ditado muito antigo, o ladrão não entra só na casa do vizinho. É imprescindível que você tome esse cuidado. Vocês notaram que eu estou esperando aqui, que nós estamos com alguns elementos externos Exatamente. aqui, perto do nosso estúdio em reforma no prédio, mas a gente vai levando aqui. O importante é estar com você e chegou a hora do esporte. E chegou o fim da luta. O São José Basquete perdeu para o Franca por 81-67 e está eliminado do Campeonato Paulista. Agora, as atenções da equipe joseense se voltam para o NBB, que é o Novo Basquete Brasil. A estreia dos joseenses será no dia 15 de outubro contra o Paulistano em São Paulo. E ontem tivemos a noite do prêmio FIFA The Best. E o ET está de volta. Lionel Messi venceu os concorrentes Cristiano Ronaldo e Van Dijk e levou o prêmio de melhor do mundo. O argentino não ganhava desde 2015. E ela é poderosa. Campeã do mundo pelos Estados Unidos, Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do mundo. E o Brasil foi bem representado também. Alisson levou o prêmio de melhor goleiro do mundo. O jogador brasileiro veste a camisa do Liverpool da Inglaterra e, claro, da seleção brasileira. E falando no Liverpool, o técnico do time, o alemão Jürgen Klopp, foi eleito o melhor treinador do planeta. Como assim? Planeta é forte, hein? Planeta é um nome forte. Jürgen Klopp, parabéns aí. Mas agora, o melhor mesmo, o melhor ficou para o final. Na categoria Melhores Torcedores e Fãs, Silva Greco e Nicolas, ambos
palmeirenses ganharam o prêmio. Para você que não sabe a história, Nicolas é deficiente visual e sua mãe, Silva Greco, narra os jogos do Verdão para o menino sentir de perto o que é o futebol. Que história emocionante, né, Glauco? Nossa, lindo. Exatamente. Lindo, muito legal. E vale ressaltar que essa história ficou conhecida nacionalmente e agora internacionalmente através do trabalho do repórter Marco Aurélio Cunha da Globo, né, que estava lá assistindo o jogo e notou uma coisa diferente no estádio, um menino deficiente visual, uma mãe narrando o jogo para ele, e essa história ganhou o mundo ontem, né? E o mais interessante ficou por conta do discurso da Silva, a mãe do Nicolas, que ela ressaltou que o futebol é para todos, inclusive para os deficientes visuais e outros deficientes. É um discurso aí inclusivo, muito bacana, e o que mostra o amor da mãe pelo filho, né? Porque a história deles é muito interessante. O Nicolas, ele era um menino que estava em um lar adotivo e cerca de 12 famílias rejeitaram sua adoção. E num caso de amor aí, a Silva, né, foi a 13ª e até agora com o futebol demonstrando mais uma vez o amor a seu filho, né? Muito legal a história. Não tem dúvida. Olha, tantos e tantos dias em função de fatos, acontecimentos, tragédias e o cotidiano. A gente fala tanta coisa difícil e creiam, não é fácil para a gente também, que traz a notícia para você dar um volume, às vezes, enorme de más notícias. Quando a gente vê uma notícia e principalmente uma atitude como essa, é que a gente entende que vale a pena a gente correr atrás de tudo para trazer para você todas as manhãs aqui, mas a gente ficar brindado com essa notícia de amor, de abnegação e principalmente de respeito é o que faz valer a pena. Quem sabe a gente consegue aí terminar todo dia com uma boa notícia para você, não é? Com essa ótima notícia, a gente vai para terça-feira aí, né? Exatamente. Vamos aí, sabendo também, amanhã você vai ficar sabendo com a gente aqui como foi o discurso do nosso querido presidente lá na abertura da Assembleia começando agora. Geral da ONU. Está começando, já deve até ter começado pelo horário de Brasília, era às 10 horas. Para você que nos acompanhou, Douglas, encerrando, mais alguma colocação? Até amanhã, Glaucão. Até amanhã. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. E para você também que participou conosco aqui. Amanhã de volta, o Abre Aspas, claro, esperando pela sua presença. Até amanhã. Foi tranquilinho hoje. Foi. Uma entrevista.